E aí, pessoal, dois assuntos importantes nessa segunda-feira para o Tricolor. A primeira delas, o primeiro turno da eleição, o que se pode projetar. E a segunda e importante, a volta dos jovens perdidos. Você vai entender. César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube, papo de gremista para gremista. Mas antes, Mais Ágil, para você que está precisando viajar, comprar alguma coisa, não deixe o FGTS lá parado. O governo autoriza o saque e o pessoal da Mais Ágil antecipa o valor para você. Na descrição do vídeo tem um link. Esse link leva para o WhatsApp da Mais Ágil. Ali você conversa com eles resolvem a questão. Em 24 horas, seu dinheiro está na conta. Isso mesmo. Resolva um problema com Mais Ágil. Ele vai antecipar o teu FGTS para melhorar seu final de ano. Entenda essa dica, Mais Ágil é a solução. Gente, dois assuntos, tá? Primeiro assunto, um serviço. Nada mais do que isso. A eleição em primeiro turno dentro do Conselho Deliberativo. Hoje, às 19 horas, abrimos a transmissão diretamente da Arena para tratar da eleição em primeiro turno. Qual é a expectativa? A expectativa de uma eleição muito parelha. Muito parelha. Eu vou dar para vocês algumas ideias do que acontece, do que vai acontecer e, claro, para a gente projetar. O que fica nada mais do que os dois no segundo turno. Essa é a verdade absoluta. A partir daí, uma eleição parelha. O principal número dos votantes que entraram por Darley migraram para o Dorico Roman. Nós teremos, a partir daí, uma eleição mais parelha. No primeiro, na eleição da presidência do Conselho, onde o grupo com Darley esteve apoiando também Alberto Guerra e o Grêmio Independente, a distância foi de perto de 50 votos. Agora, esses 50 votos migram e a gente deve ter uma eleição muito parelha ali, acho que com pequena margem para Odorico Roman em relação a Alberto Guerra, mas nada que tire Alberto Guerra ou que dê algum risco de Alberto Guerra não participar do segundo turno. Portanto, abrimos na noite de Grêmio, CCD e Pachola juntos mais uma vez para fazer essa transmissão que começa às 7 e deve ir até às 11 horas da noite para a gente saber como vai se projetar. Vamos tentar conversar com os candidatos, os homens que vão no sábado disputar a presidência do Grêmio, mas isso depende, claro, da vontade deles e da assessoria, enfim, do que puder acontecer lá, porque hoje, diferente da eleição da presidência do Conselho, onde estávamos sozinhos lá, junto com a Grenal apenas, hoje deve ter muita gente também fazendo o acompanhamento, talvez seja um pouco mais difícil da gente construir essas entrevistas com um pouco mais de calma. Naquele dia nós conseguimos, hoje um pouco mais complicado. Lembrando, e sempre pedindo desculpas aqui, não teremos debate dos candidatos neste espaço, né? Eu já repeti, um dia eu conto essa história, mas não estou nada feliz com isso. Tínhamos um acerto, isso mudou, mas, cara, tá tudo certo, vamos para frente, bola para frente, não tem problema, cada um escolhe o caminho que quer e a gente tem que simplesmente absorver isso e continuar fazendo fortemente aqui o conteúdo. O segundo conteúdo eu acho engraçado aqui, porque a frase é a volta dos meninos perdidos. O Grêmio tem uma geração de jogadores que afundou a partir do rebaixamento. Nós podemos citar o GPR, podemos citar o Ricardinho, podemos citar o Gui Azevedo, podemos citar o Guilherme Guedes, podemos citar o Ricardinho, podemos citar o Isaac e tantos outros jogadores que acabaram partindo para outros caminhos e que foram carimbados pelo rebaixamento. Só que eles voltam. Todos esses jogadores que eu citei seguem com contrato no Grêmio e terão contrato com o Grêmio no ano que vem. Isso mesmo. O Sarará também. O que nós podemos projetar a partir daí e já tentando entender o que o Grêmio imagina para esses jogadores? O Grêmio teve um processo vai ter um processo de modificação absoluta do seu departamento de futebol. O Diego Serri, que inclusive está sendo citado pelo Santos, não vai ficar no Grêmio. O Renato é o líder do novo ambiente do Grêmio e o Renato, a gente sabe, não vai trabalhar com a maioria desses meninos que estão aqui.
capaz de trazer os jogadores mais velhos, mais cascudos, para montar um grupo para o Grêmio seguir na primeira divisão em 2023. Está a cargo de Renato isso. E esses meninos, de um modo geral, não jogaram com o Renato. Se a gente pegar, por exemplo, o Sarará, o Guilherme Guedes, o próprio Gui Azevedo e o Ricardinho, e se botar o Darlan jogou um pouco. Os outros nem jogaram. Aí a gente tem o principal, que é caríssimo, que é o Jean-Pierre, que também retorna. E retorna de uma temporada péssima, porque ele foi pro Avaí, o Avaí foi rebaixado já no final de semana, Jean-Pierre mal jogou no Avaí, não fez uma partida completa na temporada, mostrando muita dificuldade de recuperação, ele que teve uma dificuldade muito séria no início dessa temporada, mas se imaginou que pudesse, com novos ares, dar uma crescida, não conseguiu. Ele tem 1 ano de contrato com o Grêmio ainda, é um jogador caríssimo para o Grêmio, é um jogador caro, não pelo salário, porque tem salários muito maiores do que o dele, mas pelo que ele rende, né? Ele não conseguiu dar a volta. Não sei se o Jean-Pierre, o Renato botando embaixo do braço, eu não sei até que ponto o Jean-Pierre pode ser aproveitado. Os outros, dificilmente. O Grêmio deve liberar o Darlan, deve liberar o Gui Azevedo, deve liberar também o Guilherme Guedes. Esses também não jogaram. O Guilherme Guedes e o Gui Azevedo não jogaram. Aí a gente pode esperar aí do Sarará alguma coisa. O Sarará é um volante, jovem ainda. Talvez o Renato coloque também o Sarará dentro de uma linha de utilização desse jogador. Sarará não é mau jogador, faz a lateral direita, joga por dentro, pode ser aproveitado, é forte, é muito jovem, entrou nessa baderna absoluta que o Grêmio viveu, essa grande bagunça do Grêmio, ele entrou nisso. Então, talvez o Sarará seja, de todos esses jogadores, o jogador que o Grêmio deva ter mais cuidado, mais preocupação, mais tranquilidade para tratar. Os outros são jogadores que já foram testados aqui algumas vezes. O Gui Azevedo, por exemplo, o Renato testou algumas vezes, mas nunca conseguiu se firmar e deve ganhar outro espaço, outro caminho para tentar a sua carreira em outro lugar. A pergunta que fica é Jean-Pierre. Se a gente fizer pro torcedor do Grêmio isso, eu tenho certeza. Até é interessante a gente fazer essa pergunta. Eu vou criar tanto no Twitter como no WhatsApp, na nossa comunidade do YouTube, a pergunta sobre Jean-Pierre. Mas acho que o torcedor do Grêmio também não quer ouvir falar nisso, porque realmente ele não deu conta do recado, ele não conseguiu jogar, ele não conseguiu criar uma relação afetiva boa com o torcedor, e tenho certeza que o torcedor dificilmente vai pedir o seu retorno e apostar no seu retorno, porque a lembrança da Série B é uma coisa que toca muito forte no torcedor tricolor. Portanto, eleição hoje à noite, nós vamos fazer uma baita cobertura e a volta dos meninos perdidos que não devem ficar no tricolor. César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube.